No mundo da marcenaria, o conhecimento no uso das ferramentas e materiais necessários para desenvolver e apresentar um projeto ao cliente é fundamental. Esse é o começo de tudo. Agregar diferentes elementos, ferragens, madeirados, texturas, padrões e criar o inédito. Inovar para surpreender. Mas o desenvolvimento errado de um projeto pode resultar em produtos desastrosos. Clientes insatisfeitos, recusa, problemas e adaptações. E lá se vai mais tempo refazendo tudo. E claro, muita paciência. No programa de hoje vamos conversar sobre os passos para o desenvolvimento de projetos. E aqui em nosso estúdio está o Samuel Saveiro, consultor do Sebrae, que vai nos dar algumas boas dicas sobre esse tema. Olá, Samuel. Seja bem-vindo e obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço. Eu queria já começar aqui para perguntar para você. Para o desenvolvimento de projetos, não existe um padrão ou regra estabelecida? Cada profissional tem um estilo e é isso que importa? Com certeza, eu acho que é importante, né, quando a gente comenta o assunto desenvolvimento de projetos, analisar que cada profissional, cada empresário tem um estilo e uma forma diferente de tratar o assunto. Mas é importante sempre recomendar que todo projeto ele deve ter um foco nas necessidades do cliente. Ele não pode fugir muito desta característica. Ok, na verdade o cliente é o foco, né? É o foco, né? E ali, na verdade, dali você nasce um projeto, você identifica a necessidade, você identifica a maneira e dali você desenha o projeto que melhor atenda a essa necessidade. Samuel, quais são os principais critérios que o profissional da marcenaria deve ter para a análise e interpretação real do projeto? Para que ele consiga analisar um projeto, eu acho que ele tem que levar em consideração aspectos como cor, principalmente a adaptação do imóvel no ambiente. Porque muitas vezes nós, quando desenhamos um projeto, não levamos em consideração aspectos como funcionalidade dentro daquele requisito que o cliente necessita. Então, principalmente, eu acho que funcionalidade, cor, textura e material que você utilizará dentro daquele projeto específico. Samuel, inovar é importante? Agrega valor? Incluir nos projetos lançamentos de mercado, ferragens, padrões, texturas? Quando existe o desenvolvimento de um projeto, ele deve primar sempre pela inovação, né? Mas não aquela inovação que é invenção, a inovação para atender essa necessidade que a gente está comentando, né, como principal foco. O profissional ele deve estar sempre atento às novidades de mercado, seja ferragem, seja um novo material, para que ele possa inovar e atender cada vez melhor essas necessidades. Dá uma dica para a gente, aonde ele pode buscar essas inovações, essas coisas de ferragens novas. Tem algum canal para ele ver isso? Eu acho que ele deve estar sempre antenado com o mercado, principalmente com associações, sindicatos de classe, publicações como revistas, o próprio programa aqui, né, tem este foco. Nós temos um quadro aqui de soluções em marcenaria que mostra bastante disso. E como fugir das inovações arriscadas, principalmente aquelas que envolvam estrutura ou funcionamento do móvel? Eu posso dar um exemplo que eu acho que fica bem claro, nós pensarmos que existe uma pessoa que inventou a cadeira e existe uma outra que inventou o apoio para a escrita da cadeira, né? Então a gente vê aí, esse é um exemplo bem claro que traz essa característica de inovação. Na verdade, ele adicionou uma utilidade na cadeira, ele agregou o valor, mas sem tirar o aspecto principal do produto. Então acho que tem que correr nessa linha, é agregar alguma coisa que traga valor sem mudar a característica principal. Existe aquele medo de utilizar uma ferragem, né? Você recomenda ao profissional a utilizar ferragens que facilitam a vida do usuário, do cliente? Sim, eu acho que tudo que facilita a vida do cliente, ele deve ser no mínimo testado, né? Ele deve ser no mínimo utilizado. Eu acho que todas as ferragens, seja um tipo de material, que agrega valor, acho que deve ser utilizado sim, sem perder essa característica principal do produto. Samuel, aquela época de desenvolver projetos à mão ficou para trás, isso aí já era, né? Quem tem o conhecimento de informática e utiliza este meio para a elaboração dos projetos, está um passo à frente? Com certeza, eu acho que quando nós tratamos do assunto tecnologia, né, e falamos aí da utilização de programas de computador, nós falamos de todo esse material que está à disposição, ele deve ser utilizado, né? Então quem faz à mão, muitas vezes ele perde em competitividade para aqueles que utilizam no computador, né? Não só a níveis de você ter um projeto melhor apresentável, de você ter também aí uma gama maior de funções. Então você pode fazer muito mais coisa, você pode testar coisas antes até de colocá-la em prática. E aí você tem também um melhor uso da sua matéria, né? Você tem um melhor uso ali na prática, você acaba economizando mais matéria e isso agrega não só valor, mas também, né, um benefício aí junto ao cliente.
Tá bom, Samuel. E para o profissional ou empresário da marcenaria que ainda não adquiriu o conhecimento necessário para elaborar projetos digitalizados, quais são os primeiros passos? O primeiro passo, né, seria efetivamente conhecer o recurso. Eu acho que quem tá fora disso, eu aconselho assim, de maneira verdadeira mesmo, que comece a pensar em utilizar, seja por meio aí de cursos técnicos, seja por meio de ter alguma associação para poder, com alguma pessoa para poder utilizar esse recurso, que eu acho que como nós estamos num processo evolutivo tão grande, principalmente tecnológico, quem estiver fora desse mercado vai perder muito. Samuel, a relação custo-benefício é muito importante, ou seja, é desejável gastar menos e ter um bom benefício alcançado. Mas até que ponto um projeto é caro ou barato o suficiente e até que ponto o benefício é considerado satisfatório? Eu acho que quando a gente trabalha isso de benefício, a gente tem que olhar benefício ao cliente. Então, você pode ter diversos fatores de análise. Então, eu posso fazer um projeto que tem um custo irrisório, mas atende à necessidade do cliente, como certo. Eu posso ter um projeto de um alto valor, que também atende à necessidade do cliente. Então, acho que o valor, ele não está naquilo, não está financeiro, ele está naquela qualidade percebida pelo cliente. Então, a gente tem que sempre pensar e focar neste aspecto. Vou colocar um exemplo aqui. Sim. Existem corrediças simples, existem corrediças telescópicas e corrediças com amortecedor. Sim. É o cliente que decide. Sim, e não só o cliente. Eu acho que fica também a sugestão do profissional de melhor utilização. Então, você tem que entender, olha, qual será a utilização deste acessório dentro do projeto. Utilize este, utilize aquele. Eu acho que é isso que leva ele o dá profissional. Opção. Isso. Além dele dar, ele não só seja reativo àquilo que o cliente diz a ele, mas sim ele dá as opções ao cliente que melhor vão se adaptar ao ambiente em que será utilizado. Tá certo. E para fecharmos o programa, eu vou pedir para o Samuel fazer um resumo do que conversamos aqui hoje. Samuel. Eu acho que o primeiro e mais importante é sempre desenvolver um projeto com foco nas necessidades do cliente. Segundo, conhecer essas necessidades. Né? Você tem que conhecer o que o cliente precisa e que se adapte melhor a esta necessidade deste cliente. Terceiro, eu acho que a utilização de softwares, como nós colocamos aqui, é de extrema importância. Então, para aqueles que ainda não utilizam, né, eu acredito que é de real importância conhecer esta ferramenta. E eu acho que, para fechar, né, como nós estamos resumindo todo o processo, eu colocaria que, principalmente, não se apegar muitas vezes a preço, a valor, né, e sempre pensar no benefício maior. E qual é este benefício? É atender a necessidade do cliente, seja para um projeto de um grande valor ou para um pequeno valor. Samuel, queria agradecer a sua presença aqui com a gente hoje. Muito obrigado. Muito bem. Lembre-se, é muito importante adotar uma metodologia para o desenvolvimento e estabelecer parâmetros. E assim, buscar o consenso de produzir resultados positivos para o nosso maior objetivo, a satisfação do cliente. Muito obrigado pela sua atenção e audiência e até o próximo programa. Tchau, tchau, pessoal.